Alien Earth estreou no Disney Plus e será que deu bom essa série? Coisas importantes que você pode não ter entendido ou ter passado despercebido aí. Então bora de análise e trocar essa ideia sobre os detalhes de Alien Earth aqui comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho já deixa teu like, a tua inscrição, incentiva a gente pra gente conseguir continuar aqui fazendo as análises dessa série do Disney Plus. Se vê o botãozinho de hypar, ele é super importante pra gente também, beleza? Obrigado de coração. Alien Earth chega no catálogo da Disney Plus e já posso adiantar que como uma surpresa, cara. Pra você que ainda não sabe qual a cronologia, onde a série se passa na timeline de Alien, Alien Earth se passa no ano de 2120, 16 anos depois de Alien Covenant e 2 antes do filme clássico de 79 de Alien. O início do episódio 1, Terra do Nunca, que o nome do episódio já tem um significado bem importante que eu vou abordar mais lá na frente. Esse início do episódio é muito rico em informação e talvez você nem tenha percebido isso, principalmente para aquelas pessoas de primeira viagem aqui nesse universo de Alien. O início ele tenta dar uma breve resumida em como que funcionam as empresas dominantes ali na Terra e até mais que isso, né? No universo de Alien existem 4 empresas que são as que governam o planeta Terra, cada um exercendo poder em uma parte do planeta. O senhor ali da tripulação tá ensinando que o Tani é a empresa para quem eles trabalham. E na Terra eles dominam os continentes da América do Norte e do Sul. E a mulher complementa ali que eles também dominam planetas Marte e Saturno. Também é mencionado que uma outra empresa chamada Dynamics tem domínio da Lua. Pelo que eu pesquisei, ela também tem domínio ali em parte da África na Terra. Essas são as únicas empresas mencionadas aqui até o momento. Mas além dessas 4 poderosas, existe a mais recente, que é a 5ª empresa, a Prodigy, que é destaque aqui nessa série. A Prodigy foi criada pelo Boy Cavalier 10 anos atrás, um garoto gênio que criou sintéticos e a IA, e agora tem influência no mundo também. Tem um personagem já nesse início que é bem enigmático, que é o Sr. Tang. Ele é alvo de chacota ali da tripulação e também é o medo de algumas mulheres ali. Pelo que dá pra entender no diálogo ali, ele fica observando certas mulheres enquanto elas dormem, né? Também ele tem uns comportamentos ali bem esquisitos com relação a elas. Morrow até dá uma bronca nele ali, porque ele tá se aproximando de mais de uma delas ali de um jeito muito estranho. A minha teoria sobre o Tang é que ele é um sintético e com uma inteligência artificial que talvez tá aprendendo ali mais sobre sentimentos humanos ou até entendendo o que é beleza humana, né? Até porque se você for parar pra ver, ele mostra interesse em apenas algumas mulheres, né? Não é em todas. E é por isso que talvez ele tá tendo esses comportamentos esquisitos. O que me faz pensar que ele é sintético é que quando ele fala do tempo que falta pra chegar à Terra, ele responde de maneira muito robotizada, sabe? Até que a galera pede que falasse em meses e não em segundos o tempo que chegaria pra levar à Terra. Inclusive, eu acho que foi ele o responsável pela queda da nave na Terra, ou pelo menos um dos responsáveis. Ele pode ter ficado cansado das chacosas da tripulação ali, e aí ele ficou meio que incontrolável. Ou até pode ser que uma das mulheres que ele tava ali interessado pode ter brigado com ele ou algo assim, não correspondido ao que ele queria, e ele quebrou tudo lá, o que causou a liberação dos espécimes. Bom, mas aí é teoria, me diz aí o que vocês acham dessa teoria nos comentários. Agora conhecendo um pouco mais sobre a nossa protagonista, a Wendy. Ela é o primeiro experimento de um sintético evoluído. Só para você entender, sintéticos, eles são basicamente 100% máquinas. E aqui o Boy Cavalier tá querendo criar os híbridos, sintéticos que possuem consciência e forma de pensar de humanos. Ou seja, os híbridos teriam os melhores dos dois mundos ali, né? O melhor dos humanos, que é a mente, que as máquinas nunca vão conseguir ter, e o melhor das máquinas, o corpo, né? Que os humanos também nunca vão conseguir alcançar. Basicamente, a proposta do Cavalier é a vida eterna para os humanos, ou pelo menos para a mente humana. E aqui a gente já começa a entender o porquê o nome do episódio é Terra do Nunca. Quando o processo de transformar a Marcy em Wendy, o Cavalier deixa um desenho passando no teto, e se você reparar, esse desenho é Peter Pan. Peter Pan tinha todo aquele enredo na história de ser criança para sempre. E é exatamente o que tá acontecendo aqui. A Marcy tá indo como criança para Wendy.
e a personalidade dela como criança vai se manter no novo corpo para sempre. Pelo menos essa é a ideia que a série passa. A gente tem uma passagem no tempo ali, né? E a personalidade de todos os híbridos ali se mantém bem infantil. O que se alinha totalmente com a ideia do Peter Pan também. Outra coisa é que todos os experimentos e todas as cobaias do Cavalier para criar os híbridos é feito com crianças. Crianças em estado terminal na vida, né? E eles até têm esse diálogo questionando isso quando a Wendy tá falando com as outras crianças candidatas a serem híbridas também. E esse diálogo é um tanto interessante também. Um dos garotos pergunta por que mentes adultas não se encaixam. E ela tá querendo dizer no transporte do corpo humano pro corpo sintético. E a Wendy responde que mentes adultas são muito rígidas. E aqui começa a teoria de novo. Por um lado, isso pra mim faz até sentido. A mente das crianças, ela não é tão viciada assim ou cheia de crenças como a de um adulto. Adultos possuem já uma cabeça bem fechada sobre diversos assuntos assim, o que na criança é bem mais suave. Crianças tendem a ter uma mente mais livre, dá espaço para criatividade, não possuem tantos preconceitos assim, e talvez isso seja uma dificuldade lá na viagem pro corpo sintético. Por outro lado, o Cavalier pode estar escolhendo apenas crianças, mentes de crianças para criar os híbridos, porque simplesmente é mais fácil de manipular e é mais fácil fazer com que eles acreditem que ele seja o herói, né? O Cavalier seja o herói perante as crianças, né? E os híbridos ali. Você percebe que a Wendy tem essa visão do Cavalier ali, que ela ia morrer e o Cavalier chegou e salvou ali ela. Ele foi o herói dela. Aliás, a Marcy, quando ainda era humana, disse que o que eles estavam fazendo era segredo. Então, assim, existem os dois lados da moeda ali, né? Também aí já deixa os seus pensamentos sobre isso nos comentários. Um detalhezinho que eu achei bem bacana ali, cara, é que quando as crianças fazem a viagem para os corpos sintéticos, né? O corpo da criança tá segurando uma flor, dando a entender que é a morte e o renascimento ali, né? A viagem já é o velório ali daquele corpo humano de criança. Achei isso interessante. Outra coisa bem legal que é daquele tipo de detalhe que eu gosto bastante. O pessoal tá fazendo um tipo de teste com a Wendy ali, que é para ela levantar a mão quando ela ouvir algum som. Enquanto ali eles conversam, você consegue até ouvir os bips ali do teste, e quando o bip toca, a Wendy ergue a mão. Até que chega um ponto que a Wendy levanta a mão e, tipo, não tem barulho nenhum. Isso porque os barulhos que a Wendy tá conseguindo ouvir nesse momento é além das capacidades humanas, que é de 75.000 Hz. Achei legal a série deixar no mudo nesse momento para mostrar as nossas limitações mesmo, sabe? Aliás, isso explica os barulhos que a Wendy ouve e mais ninguém ouve. Ela consegue ouvir barulhos de longe, de frequências muito maiores. Antes mesmo de entrar lá no prédio, a Wendy já tá ouvindo um barulho que provavelmente é o barulho do xenomorfo lá de fora. No episódio 2 a gente tem um pouco de como que é a relação entre os líderes de uma das 5 grandes empresas que governam ali o mundo, né? A Yutani liga para o Cavalier sobre a nave que caiu em território da Prodigy. Aqui é bom lembrar novamente que a nave é da Yutani, e como o Morrow disse, a missão da nave era os espécimes. E a gente não tá falando só do xenomorfo, mas de vários outros que tem ali. O Morrow até menciona que a maioria dos espécimes no laboratório ainda estava trancado lá, mas tinha alguns que tinham fugido. E tipo assim, como o trabalho da criação dos híbridos pela Prodigy, a pesquisa de aliens no espaço e trazer para a Terra parece também ser segredo, e tão valioso para a Yutani quanto os híbridos para o Cavalier. Inclusive, esse segredo até explicaria o porquê que o Morrow não tentou ajudar aquela tripulante lá na porta da nave, né? Isso pode significar que a Yutani iria eliminar todos os tripulantes humanos da nave assim que a nave pousasse na Terra. E o Cavalier, muito inteligente, parece entender que isso é sério e muito valioso, porque a própria líder da Yutani tá ligando para falar com o Cavalier. A Yutani não deixou os advogados resolverem toda essa burocracia, como o próprio líder da Prodigy diz ali. Ela quis resolver ela mesma. Isso mostra que a relação das empresas ali que governam o mundo
não é nada fácil e cheio de interesses. Um momento do episódio que é bom a gente destacar também, principalmente para aqueles que ainda não conhecem aqui o universo, é sobre quando o Morrow consegue capturar o Xenomorph, mas é interceptado pelo resgate da Prodigy. E com isso, o Xenomorph consegue se libertar daquele saco lá. Ele fica atrás do Morrow, mas não ataca ele. Isso porque o Xenomorph ele consegue detectar presas de 3 formas: movimento, calor e ele sente o medo das pessoas. Por isso que o Morrow fica paradinho ali e tenta se concentrar para não deixar o medo dele crescer. Isso acabou deixando o Xenomorph meio que em dúvida se aquilo na frente dele era realmente uma presa ou não. E por sorte tinha uma galera que ficou gritando de medo lá. Ele acabou indo atrás dos outros soldados da Prodigy. Na parte final do episódio, a Wendy encontra o irmão e tenta explicar o que tá acontecendo ali. E no final o Xenomorph acaba até atacando o seu irmão e eu acho que não vai dar ruim pra ele não. Eu sinto que o irmão da Wendy tem uma importância grande aqui na série aqui. Mas a questão é que se ele morrer, a culpa pode ser da própria Wendy, cara. O Joey tentou pedir demissão e sair da equipe de resgate. Ele queria ir para a escola de medicina lá em Marte, que parece que foi uma promessa que ele fez pro pai ali. Nesse momento que ele tá pedindo a demissão, que ele tá conversando com o robô, a Wendy tá assistindo ele. E enquanto a inteligência artificial tá analisando o pedido de demissão ali do Joey, a Wendy consegue reescrever o código do robô em frente ao Joey, pela tela. Ali ela consegue fazer o robô falar, de enfrentar a cólera lá, né? Frase bem marcante ali pros dois. Só que não foi só isso que ela mudou no robô, no comportamento do robô. A Wendy interferiu totalmente na análise do robô, no pedido de demissão do Joe, e fez o pedido ser recusado. Foi a Wendy que fez isso. Ela até meio que admite isso nessa parte, mas por que a Wendy faria isso? É por isso que eu disse que a introdução do primeiro episódio foi bem legal. O Joe iria para Marte estudar medicina. Marte é território da Yutani. Se Joe vai para Marte, ela não conseguiria mais assistir o Joe na tela por um bom tempo, ou quem sabe até para sempre. E como a gente viu, a Wendy fica assistindo o irmão. É uma coisa que acalma ela, que deixa mais estável. Ela é a única dos híbridos que a Prodigy permite assistir a família. Enfim, galera, eu gostei demais desse início da série Alien Earth. Tem todos os elementos que os filmes de Alien têm, os antigos, né? E fizeram sucesso pra caramba na época. O Xenomorph em Alien tá mais aterrorizante do que nunca e bem mais violento. A Sydney Chandler como Wendy impressiona ao equilibrar a vulnerabilidade e o poder ali. O elenco coadjuvante da vida ali, os personagens corporativos e híbridos com nuances bem perturbadoras também. Alien Earth é uma surpresa extremamente agradável para aqueles que já eram fãs ou estão conhecendo o universo agora. Quando você consegue perceber o valor nos diálogos e dentro deles entender o que está acontecendo e consegue explicações de algumas coisas, é sinal que a série tá no caminho certo. Para muitos, assim como eu, que achavam que Alien era uma franquia que tava morta e enterrada, Alien Earth chega e mostra que tem potencial para ser uma das melhores séries do ano, hein? Mas me diz aí nos comentários o que vocês acharam desses episódios aí. E também me fala aí as análises de vocês aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Quero muito continuar as análises aqui de Alien, galera. Por isso eu preciso muito da tua força, teu like. Se não é inscrito ainda, deixa a tua inscrição. Vai ser top demais continuar fazendo essas análises aqui, porque é uma série que eu gostei bastante. É um início realmente muito legal aqui dessa série aqui e eu já tô ansioso pro episódio 3. Deixa aí a sua força pra ele. Botãozinho de hype também ajuda pra caramba, cara. Aqui já vai estar aparecendo a opção pra você se inscrever caso eu não tenha feito e um vídeo caso se interesse mais pro nosso canal. Galera, obrigado. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!